de me deter nestes 8 primeiros versículos, nós podemos afirmar 4 verdades em relação ao estado eterno. O que o Espírito Santo nos revela a partir desse texto. Em primeiro lugar, podemos claramente afirmar a partir do versículo de número 1, que o universo será plenamente transformado. O universo, o céu e a terra será plenamente rejuvenescido, restaurado. É o que nós lemos no versículo de número 1, observa aí na sua Bíblia. Vi novo céu e nova terra. Na língua grega, há 2 palavras para expressar a ideia de novo. Mas porque esta criação foi restaurada, plenamente renovada pelo poder do Senhor. Todas as marcas do pecado, todas as evidências da queda serão destituídas, serão retiradas deste universo. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, Deus cria. A promessa é plenamente realizada. Vi novo céu e nova terra. Velho sistema já não existirá. Passará, porque aquilo que é citado no versículo de número 8 já não estará presente nessa terra. Covardia, incredulidade, abominação, assassinatos, violência, imoralidade, perversidade, idolatria, feitiçaria, mentira. Nenhuma destas coisas estará mais presente no novo céu e na nova terra. É um céu e terra destituído de toda maldade, de toda impureza, de todo pecado. Esse é o estado final que aguarda a igreja do Senhor. Por isso que quando Pedro vai descrever essa mesma realidade, Pedro fala que essa terra, esse universo, passará por um juízo purificador. 2 Pedro, capítulo 3, versículo de número 10 ao 13, diz assim: virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nelas existem serão atingidas. Visto que todas as coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Um comentarista bíblico diz assim: não podemos perder de vista a materialidade de nossa redenção. A vida futura não é imaterial e insubstancial, é sim uma existência encarnada,
A vida eterna é tanto física quanto espiritual. É um novo céu e uma nova terra. O João ainda afirma, meus amados irmãos, no versículo de número 1, o mar já não existe. É uma terra onde o mar já não existe. É importante lembrarmos, irmãos, que o Apocalipse, ele se utiliza de símbolos. E o mar no Apocalipse é símbolo que está ligado à origem do mal. É do mar que surge a besta. O mar está ligado às nações que perseguem os santos. O mar no Apocalipse simboliza as nações do mundo e suas inquietações e conflitos. Esse mar não existirá mais. Tudo estará em paz. Nós chegaremos ao Shalom, a paz perfeita. O comentarista George Led diz assim, comentando essa expressão, o mar não existe, indica a diferença radical entre o sistema novo e o antigo caído. Não há continuidade substancial entre o antigo sistema caído e o novo redimido. Todas as oposições à vontade de Deus foram retiradas desta terra renovada. Uma nova ordem será estabelecida. Todas as oposições, todas as resistências, todos os levantes contra a palavra de Deus, o povo de Deus, será retirado. Este mar, esta inundação de oposição à vontade de Deus, já não mais existirá neste novo universo restaurado pelo Senhor. Outro pensador bíblico diz, Cristo não irá só completar o que a igreja começou, ele irá mudar tudo radicalmente. Não é só aperfeiçoar o que a igreja começou, é uma mudança radical. Após o amor esfriar, a apostasia se alastrar e este mundo ser permeado por um governo maligno, Deus irá eliminar todo o mal com fogo e para o fogo, a fim de criar novos céus e nova terra. É isso que João, por intermédio do Espírito Santo, vê um universo restaurado, uma terra rejuvenescida. Em segundo lugar, esse universo restaurado, transformado, purificado, ele desfrutará da presença de Deus. Veja o versículo 3. Então, ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. João vê o universo onde Deus habita de maneira plena. A terra se tornará um templo cósmico, como Deus havia planejado no Gênesis. A habitação divina será completamente perfeita nos novos céus e na nova terra, depois do dia do juízo. O comentarista bíblico afirma esta importante verdade. A manifestação da Shekinah. A palavra aqui, meus irmãos, quando o texto diz, eis o tabernáculo de Deus, é a mesma palavra para habitação, que aponta para o que foi revelado no Antigo Testamento, quando afirmava a respeito da presença gloriosa de Deus, da majestade de Deus. É um universo que desfrutará da gloriosa, majestosa e bela presença de Deus. A presença de Deus gloriosamente, esplendorosamente tabernaculará, se manifestará nesse universo restaurado, novo céu e nova terra. É um universo que desfruta da presença de Deus, e o Deus presente é o Deus que promoverá perfeita alegria, real satisfação. Por isso que ele diz que este universo, este novo céu e esta nova terra, aonde Deus habita plenamente, é um lugar
aonde já não existe lágrimas. Veja o versículo de número 4. E lhes enxugarás dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. A presença de Deus garantirá a alegria, o consolo, a satisfação real. Já não haverá lágrimas. Nós choramos, irmãos, essa terra, da maneira que ela está, marcada pela queda, pelo pecado, é um vale de lágrimas. Nós choramos por nós mesmos. Nós choramos pelas lutas que enfrentamos no dia a dia. Nós enfrentamos pelas complexidades, pelos problemas, pelas dificuldades que a cidade e que o país enfrenta. Mas um dia as lágrimas serão enxugadas. Não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor, não haverá mais depressão. Ele enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais insatisfação, decepção. Ele enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Ele não só enxugará as lágrimas, Ele retirará o que causa a lágrima. Ele retirará o que causa a angústia, a tristeza, a depressão, o desânimo. Ele diz: a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. É um universo rejuvenescido, restaurado, refeito. E é um universo onde Deus manifestará a sua Shekinah, a sua glória. João, mais na frente, no capítulo 2, versículo 22, no capítulo 22, do versículo de 1 a 5, João compara este universo ao paraíso restaurado. Ele vai dizer que nesta nova terra há um rio que procede do trono de Deus e do Cordeiro. Ele fala que nesta terra há um rio, é um símbolo da salvação garantida pela presença de Deus. Mas ele diz que neste céu e nesta terra, não há apenas um rio, há também a árvore da vida. E quando a gente começa a observar estes símbolos, rio e árvore da vida, nos remete ao Gênesis. Porque é exatamente que o rio aparece e a árvore da vida aparece. E João está dizendo que quando ele voltar, Jesus Cristo, e restaurar todas as coisas, é como se a terra voltasse a ser o paraíso. O segundo Adão recupera o que o primeiro Adão perdeu. O primeiro Adão pecou, se rebelou contra Deus. Fomos retirados do paraíso, entregues a um deserto. Mas Jesus Cristo veio, enfrentou o deserto, o diabo, a tentação, para devolver a nós o que o primeiro Adão perdeu. Ele devolve o rio, ele devolve a árvore da vida. É interessante, irmãos, que os substantivos no capítulo 22, verso 1, são substantivos coletivos. É como se houvessem praças, árvores e rios. E esses rios transbordam de vida, porque são símbolos que apontam para o próprio Cristo, porque nele há vida abundante, vida real. Não apenas na alma, não apenas no espírito, mas o nosso corpo desfrutará das bênçãos celestiais. João vê o universo restaurado. João vê a presença gloriosa de Deus se manifestando no estado eterno, consolando, alegrando, refrigerando a nossa alma, satisfazendo o nosso coração. Mas em terceiro lugar, diante de tantas palavras maravilhosas, nós poderíamos perguntar: qual a garantia que realmente desfrutaremos dessa realidade? Quem garante isso, irmãos? E o versículo de número 5 nos diz: e aquele que está sentado no trono disse:
não é invenção de João, não é criação dos apóstolos, é revelação de Deus. O Deus que está sentado sobre um alto e sublime trono garante o que revela, garante o que promete. Trono é símbolo de autoridade, trono é símbolo de majestade, trono é símbolo de poder. A Ele pertence toda a majestade, toda a autoridade, todo o poder. E o que revela os novos céus e uma nova terra, esse estado restaurado, é o próprio Senhor que está sentado num alto e sublime trono. A outra expressão do verso 5 diz assim: eis que faço novas todas as coisas. Vamos repetir essa expressão? Eis que faço novas todas as coisas. O comentarista bíblico diz que essa expressão é um presente profético. Eis que faço novas todas as coisas. É um presente profético, ou seja, garantindo ao leitor a ação divina na recriação futura de céus e terras. É a ação divina que garante todas as coisas. Por isso que o versículo continua dizendo: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. A nossa esperança é viva, meus irmãos, pois ela está firmada na palavra fiel de um Deus que é poderoso e misericordioso. A garantia da realização destas palavras está no próprio Deus e em seu Filho Jesus Cristo. A garantia deste universo restaurado, rejuvenescido, refeito pelo poder de Deus, não está na educação, na política, na economia, nem nas atividades da igreja, não é no que o homem pode fazer. Só Deus é capaz de fazer hoje e no futuro. Por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 10, ele diz: porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Ele é o arquiteto e Ele é o edificador. É Ele que planejou e é Ele que constrói. Por isso que logo em seguida, no versículo de número 6, Ele se descreve como Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. É Ele que garante todo o percorrer da história. Ele é o Senhor. O futuro não é incerto para os que confiam no Senhor. De maneira que no versículo de número 6, olha o que está escrito: disse-me ainda, tudo está feito. Você pode repetir essa frase bem forte? Disse-me ainda, tudo está feito. Na perspectiva divina, irmãos, já está feito, já está garantido, é obra de Deus, é intervenção divina, é poder do Senhor, agindo com majestade e misericórdia, estabelecendo a restauração. Na cruz, o pensador bíblico disse, na cruz, Jesus disse, está consumado, está feito, indicando a realização do plano redentor. Depois em Apocalipse 16, 17, há uma voz vinda do trono dizendo, está feito, significando que os acontecimentos da escatologia, que finalizaram a ímpia ordem presente, havia terminado. Finalmente, Deus declara aqui, em Apocalipse 21, 6, está feito, está cumprido, indicando que todos os eventos da história mundial, incluindo a destruição desse sistema perverso e a inauguração de uma nova era final, foram concluídos. Está feito. E esse feito foi garantido na cruz do Calvário. Deus controla o início, o meio e o fim. Deus é soberano no passado, no presente e no futuro. Ele é o garantidor da nossa esperança. Vi um novo céu e uma nova terra. E neste novo céu e nesta nova terra há uma presença gloriosa, intensa deste Deus maravilhoso.
de maneira que não há mais espaço para dor, para morte e para lágrimas. Vi que o que está sentado no trono garante esta profecia, porque a obra que garante já foi realizada. A morte de Cristo na cruz do Calvário está feito, está garantido. Todas as bênçãos que dizem respeito ao desfrute da nossa salvação, aqui e agora e por toda a eternidade. Mas por último, irmãos, João, ele vê os habitantes desse universo. Quem desfruta deste universo? Quem habitará nestes novos céus e nessa nova terra? No versículo 6, João nos mostra que os que habitam nesse novo céu e nessa nova terra, em primeiro lugar, são os sedentos. Na parte final do verso 6, ele diz: eu, a quem tem sede, darei de graça, da fonte da água da vida. Vamos repetir juntos? Eu, a quem tem sede, darei de graça, da fonte da água da vida. Desfruta dessas bênçãos eternas celestiais, os que têm sede, os que reconheceram a sua sede. Quem tem sede? Sede é símbolo de necessidade. O que é que o Espírito nos revela? Que quem desfrutará deste novo céu, desta nova terra, é os que admitiram a sua necessidade. É os que admitiram que não têm e que precisam receber daquele que é fonte de vida, de esperança e de salvação. Aqueles que realmente creem que em Jesus Cristo há perdão de pecados, a vida abundante, a vida real. Estes sim, e somente estes, desfrutarão desse estado eterno de glória, de paz e de alegria. Eu darei, não aos que merecem. Eu darei, não aos melhores. Eu darei aos que reconhecem sua sede, a sua necessidade e confiam em Jesus como fonte de água viva. Os que aproveitaram a oportunidade quando a água estava sendo oferecida. Lembram da mulher samaritana que conversava com Jesus? Jesus disse a ela em João 4,14: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. É preciso fazer como a mulher samaritana. É preciso beber desta fonte de água viva. E quem bebe do Senhor, encontra no Senhor perdão, purificação e verdadeira esperança. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Quem desfrutará deste universo, deste novo céu, desta nova terra, deste jardim recuperado pelo poder de Jesus? Ele vai dizer no verso 7, os vencedores. Veja, o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quem são os vencedores? Os vencedores, irmãos, são aqueles que encontraram na fonte da água viva vigor, energia. Os vencedores foram aqueles que se arrependeram de seus pecados e encontraram em Jesus perdão. Os vencedores foram aqueles que agora se tornaram templo do Espírito Santo, e no poder do Espírito Santo eles perseveram até o fim. Eles vencem o pecado, não pelas suas próprias forças, mas no poder do Espírito, no poder do sangue derramado na cruz do Calvário. O vencedor se contrasta com os covardes do verso 8. No verso 7 ele fala de vencedor, mas no verso 8 ele fala dos covardes. O vencedor é aquele que não se acovardou, mas que se manteve firme na fé, na sã doutrina, não se envergonhou do Evangelho, se submeteu aos mandamentos do Senhor, desejou ser luz e sal da terra enquanto viveu neste mundo caído. Ele diz que o vencedor herdará
estas coisas. E eu lhe serei Deus, e ele me será filho. E a maior dádiva, irmãos, que herdaremos é a comunhão com o Pai. O céu só é céu acima de tudo, porque desfrutaremos de uma plena, perfeita e doce comunhão com o Pai. Eu lhes serei Deus, e eles me serão filhos. João vê um outro habitante que ele chama de Cidade Santa. Ele cita no verso 2: vi também a Cidade Santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Ele diz que quem vem habitar nessa terra, neste universo restaurado, refeito, é a Cidade Santa, a Nova Jerusalém. Não é a Jerusalém que está na Palestina, é outra, é nova. Ela tem uma origem divina, ela desce do céu, é da parte de Deus. Comentarista bíblico, comentando esse trecho, ele diz que significa a morada dos santos que já morreram e agora estão descendo do céu para morar na terra. William Hendricks afirma que a expressão citada significa a origem divina da igreja. É Deus que, por intermédio de Jesus, traz a igreja à existência. Tanto a igreja redimida do presente, como também a igreja gloriosa do futuro. A igreja, irmãos, está sempre descendo do céu. Porque a igreja, mesmo agora, a igreja redimida agora é obra do céu, é obra de Deus. Essa igreja só existe porque ela é obra de Deus, é Deus regenerando, é Deus libertando, é Deus fazendo o sobrenatural na nossa vida, mudando o nosso coração, perdoando os nossos pecados. A igreja está sempre descendo do céu, porque a igreja é sempre alvo do poder celestial, da ação do Espírito Santo. Ela é sempre nascida do alto, é sempre o resultado da obra transformadora do Espírito Santo. A cidade está constantemente descendo do céu, é obra da graça soberana de Deus. Então o que é que João está vendo? Ele está vendo a igreja do Senhor, obra do alto, habitando neste universo recuperado, restaurado pelo poder de Deus. Ele chama ela de noiva. É interessante, veja o verso 9. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, cheio dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Verso 10. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. O anjo manda que ele olhe para a noiva. Quando ele se volta para olhar para a noiva, ele não vê uma noiva, ele vê uma cidade. Ela é noiva porque ela desfruta de um relacionamento íntimo e santo com o seu Salvador. Mas ela é cidade também, porque ela é composta de uma multidão, composta de gente salva, de todas as tribos, línguas, raças e nações. Ela é noiva porque ela está sendo embelezada, adornada pelo Espírito Santo. Mas ela é cidade porque é constituída de gente de toda a terra. Ela é a cidade, jardim. Não é apenas um jardim com um casal. É uma cidade, uma multidão, milhares e milhares, mas que desfrutarão e viverão como se estivesse no eterno jardim. Não haverá faltas, não haverá carências, não haverá necessidade, apesar da grande cidade, porque é uma árvore, diz o verso capítulo 22, e nesta árvore ela produz fruto, não é de ano em ano, não é de 6 em 6 meses, é de mês em mês. A colheita mensal para saciar a fome
de toda aquela multidão que eternamente estará satisfeita pela árvore da vida, Jesus Cristo, Senhor. Eu quero encerrar essa palavra, irmãos. Pastor, comentarista bíblico, ele diz que diante desse tema é necessário 4 atitudes. Primeiro, segurança em Deus e em seu Filho Jesus e em sua palavra. Nele estamos seguros. Desde agora e para todo sempre estamos seguros. Porque a nossa segurança não está na força do nosso braço, na capacidade que temos. A nossa segurança e a nossa força está no nome do Senhor, que criou, que sustenta, que redime e que restaurará para sempre. A segunda atitude é a atitude de vigilância. Somos chamados a vigiar. Sempre que se fala, irmãos, de escatologia na Bíblia, de volta de Cristo, a mensagem é para afirmar nossa segurança, para declarar que no Senhor temos esperança. Mas todo o ensino relacionado à escatologia é também um chamado à vigilância. Vigiemos, porque aquele que prometeu virá e não tardará. Que possamos viver nessa terra, não como covardes, perdedores, derrotados, mas como vencedores, como gente que foi alcançada pela graça, renovada pelo Espírito, satisfeita na água da vida, que luta contra o mal e vence no poder do Espírito, firmados na palavra. Lutar contra o pecado, resistir até o fim, vencer no poder do Espírito e no sangue derramado na cruz. Vigilância, segurança, alegria, vibração, empolgação. O nosso Rei virá. Que essa temática encha o nosso coração de vibração, de alegria. Um dia Ele enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Um dia haverá um novo céu, uma nova terra, destituída de todas as marcas do pecado, do mal, das doenças, da corrupção. Não haverá mais um sistema maligno, corrupto, regendo as cidades, o país. Que este tema nos empolgue, mais do que dinheiro, mais do que futebol, mais do que política. A nossa esperança de um novo céu e nova terra. Que a nossa esperança de um novo céu e de uma nova terra nos livre de abraçar utopias políticas que prometem uma realização escatológica através de forças humanas e ideológicas. O que teremos, irmãos, força política nenhuma poderá realizar. Portanto, não nos iludamos com ideologias e com ideias políticas, achando que através delas o céu chegará. Não, só há um que estabelecerá o novo céu e a nova terra, o Rei Jesus, quando vier em glória. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E por último, paciência. Vibre, alegre-se, mas espere no Senhor. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E em 1 Tessalonicenses 1,10, aguardando dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos mais uma vez? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E enquanto o Rei não volta, firmeza, vigilância, alegria e paciência. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Oremos. Pai,